são uma bênção. Vamos continuar a nossa série. Amor mais relacionamentos é igual à nossa missão. Na nossa série, a nossa série já nos lembrou o valor dos relacionamentos. E nos lembrou o valor dos relacionamentos a partir do próprio Deus, das considerações, das conclusões do próprio Deus. Porque, assim como Ele, nós precisamos de relacionamentos. O Senhor se relacionava já antes de nos criar. E Ele quis isso para nós. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lembro bem disso. A nossa série também já nos alertou o quão criteriosos nós somos quando se trata de escolher relacionamentos. O que nos aproxima das pessoas e as qualidades que nós gostamos de ver nos outros. Que tipo de pessoa nos atrai? Ou que tipo de pessoa queremos para ser nossos amigos, para nos relacionar? E o que Deus falou comigo na mensagem passada foi o seguinte: se eu quero e gosto que as pessoas com quem eu me relaciono sejam e ajam de uma determinada forma, então eu preciso ser e agir dessa mesma forma. Aliás, Jesus deu um empurrãozinho. Eu disse que foi o que Deus falou comigo. E Ele falou comigo quando Ele disse, Mateus capítulo 7, versículo 12: assim, em tudo, olha só, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Essa é a lei. Foi por isso que os profetas falaram. Bom, o viver em Cristo, meus irmãos, como o primeiro passo ou a primeira decisão da nossa confissão de missão como igreja, me conduz a relacionamentos, ou me conduz aos ensinamentos de Jesus, a fim de que eu me torne seu discípulo. Eu quero muito ser um discípulo de Jesus. E o Senhor exige, a partir dessa minha decisão de viver em Cristo, Ele exige que eu reveja questões em mim, como o meu orgulho, o meu egoísmo, e abdique dessas coisas, para que eu possa então amar o meu próximo, assim como Ele deu um exemplo, assim como Ele fez. E uma coisa que me chama muito a atenção na vida e no ministério de Jesus é o que eu quero compartilhar com a igreja hoje à noite, sobre atraindo pessoas. Agora, eu quero saber o que atrai as pessoas a mim. E eu tenho um mestre maior, eu tenho um exemplo maior, e eu quero compartilhar alguns textos com os irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 4, versículo 25. Se você não trouxe Bíblia, ou se você quer acompanhar na minha versão, o texto está aqui na mídia, tá? Mateus 4, versículo 25. Diz o texto: grandes multidões o seguiam. Interessante que não era uma multidão, eram grandes multidões que o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Folhei a Bíblia mais para frente um pouco, Marcos capítulo 12, versículo 37. Marcos 12, 37. O texto diz assim: o próprio Davi, o rei Davi, já chamava Cristo de Senhor.
Então, como pode então o Cristo ser filho de Davi? Como pode então ser ele seu filho? Mas esse finalzinho do texto é o que faz com que eu fique maravilhado com a vida e o ministério de Jesus. A grande multidão o ouvia com prazer. A grande multidão tinha prazer em ouvir o Senhor. Vamos falar com o Senhor? Vamos orar? Querido Deus, toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, pela liberdade, porque hoje podemos entoar louvores ao Teu nome, com toda liberdade, Senhor. O Senhor nos permite demonstrar a nossa alegria, porque também o Senhor nos permite que nós mostremos ao Senhor o nosso choro, o nosso pranto, e o Senhor tem dado provas para nós de que é isso que o Senhor quer. O Senhor é um Deus distante, mas também é um Deus de perto. O Senhor mesmo disse isso, declara isso ao seu respeito nas tuas santas escrituras. E como temos sentido nesses dias o Senhor bem perto. Eu te agradeço por isso. Te agradeço por ser o meu modelo, por ser o meu exemplo maior, por ser o meu mestre. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não só nesses textos, mas em vários momentos do ministério, da vida de Jesus, eu vejo que o Senhor atraía pessoas a Ele. O Senhor atraía pessoas a Ele. E essas pessoas tinham prazer de estar com o Senhor e ouvi-lo. Foi isso que eu li agora há pouco. A multidão tinha prazer em ouvi-lo, ou ouvia com prazer. O que atraía as pessoas a Jesus? Esses são os meus questionamentos. Como ele fazia com que as pessoas tivessem prazer na sua companhia? Perceba, eu quero viver em Cristo, é a minha decisão, é a minha declaração de missão como igreja. Eu quero viver em Cristo, eu preciso de um referencial, a igreja de Cristo. Nós cantamos: o teu reino é eterno. O reino de quem? O reino do Senhor Jesus. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o meu referencial. Ele atraía pessoas. Eu me pergunto: como, Senhor? Se eu sou um discípulo de Jesus, ou se eu tenho esse desejo ardente de segui-lo, o que aproxima as pessoas a mim, então? Que qualidades eu possuo que aproxima os outros de mim? Bom, eu achei melhor não ficar fazendo aqui uma propaganda pessoal, muito menos expor uma lista com muitas qualidades. Eu estou olhando para o exemplo de Jesus e questionando como é que eu posso melhorar, como ser uma pessoa melhor, quando se trata de me relacionar com os outros para glorificar a Deus, não para tirar proveito desses relacionamentos como o mundo faz. Eu quero me relacionar com as pessoas, quero atrair as pessoas a mim, como Jesus fazia, porque quando Jesus fazia isso, ele dava glórias a Deus. Na sua oração, em João capítulo 17, se eu posso estar enganado, me perdoe, mas o Senhor diz o seguinte: quando ora ao Senhor, eu te agradeço porque tu me deste estes. Eu te agradeço porque o Senhor me deu a capacidade de atraí-los. Eu quero glorificar ao Senhor com os meus relacionamentos. Sendo assim, eu identifico então uma característica em Jesus e devo perseguir essa característica. Eu quero desenvolvê-la em mim, e eu acredito que nós precisamos a todo custo, se quisermos nos parecer mais com Ele, perseguir e desenvolver essa característica em nós. É o carisma. Jesus tinha carisma. Jesus ainda tem carisma porque continua atraindo as pessoas a Ele. Jesus era carismático. E essa característica é interessante falar sobre ela, porque interessante e ao mesmo tempo complicado, porque a maioria das pessoas pensa em carisma em termos místicos, subjetivos. É uma qualidade indefinível, da qual ou você é dotado dela, ou você não é dotado. Ou você nasce com ela, ou você não nasce com ela. Mas isso cai por terra, esse pensamento. Eu quero desmistificar isso aqui hoje, porque até num dicionário desses mais completos da língua portuguesa, eu vejo que o conceito de carisma não me remete a algo subjetivo,
não me remete a algo indefinível, que é uma qualidade ou um presente dado a alguns e outros não. Eu vou usar um dicionário que diz que carisma é um conjunto de habilidades, ou o poder de encantar, o poder de seduzir, que faz com que o indivíduo desperte de imediato a aprovação e a simpatia das pessoas, ou das massas. Então, é um conjunto de habilidades. Então, a habilidade se adquire. Todos nós possuímos um pouco de carisma em nossa personalidade, isso só precisa ser potencializado. Não é preciso fazer nenhum tipo de esforço agressivo que vai te transformar em algo que contraria a sua natureza. Mas se o seu desejo, você compartilha do seu desejo comigo de se parecer mais com Jesus, de se transformar uma pessoa especializada em fazer e manter relacionamentos, então nós precisamos desenvolver uma personalidade que atraia os outros, que faça com que os outros reajam positivamente diante da minha presença, como faziam com Jesus. Porque, meus irmãos, é fato que nós temos planejado fazer melhorias aqui nesse lugar. É fato que nós queremos fazer melhorias na estrutura do templo, porque nós temos e nos enchemos de expectativa de que mais pessoas participem das reuniões dos grupos pequenos, e as pessoas se convertam, sejam apresentadas aqui com alegria, com festa. Nós nos enchemos de expectativas porque queremos que aconteça a expansão da obra de Deus. Nós queremos que muitas pessoas sejam atraídas a esse lugar para desfrutar de momentos de liberdade, momentos de comunhão, momentos de adoração. Nós queremos ver o crescimento dessa igreja. Agora, para que tudo isso aconteça, nós queremos muito mais que a igreja se pareça mais com Jesus. Porque se não se parecer mais com Jesus, qual seria o verdadeiro propósito de encher esse lugar de pessoas? Jesus atraía as multidões a Ele. Nos versículos que nós lemos, Mateus, Marcos, como também em Lucas no capítulo 8, versículo 42, diz que enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Eu sei que ele fazia milagres, eu sei que a gente pode pensar que essa atração, ou que esse apertar da multidão sobre Jesus, era algo movido por interesse. Não, ele vai nos alimentar, ele vai multiplicar o pão, ele vai multiplicar o peixe, ele vai me curar, ele vai ressuscitar. Tudo bem, em parte era isso mesmo, mas o que eu li lá em Marcos, diz que o povo o ouvia com prazer. Como é que o povo tinha prazer na companhia de Jesus para ouvi-lo, ouvir os seus sermões? João disse que o que ele fez, o que ele disse, não caberiam nos livros, então acredito que ele pregou muito mais do que o que está registrado aqui. E como é que uma multidão totalmente interessada em comer, totalmente interessada rapidamente em se livrar das dores, dos problemas físicos, iria aguentar ou ter prazer em ficar ouvindo um pregador itinerante que mal ficava parado no lugar? O texto diz que as pessoas tinham prazer na sua companhia. A minha pergunta continua: como Jesus atraía as multidões? Eu já sei que ele tinha carisma, mas se carisma, como disse o dicionário, é um conjunto de habilidades, à luz da palavra de Deus, eu sei que o Senhor atraía as multidões, respondendo a minha pergunta, com demonstrações de amor sincero. Se você colocou o seu carro bem em frente à igreja, ele está ali, o alarme está disparando ali, está disparado. Então Jesus atraía as pessoas com demonstrações de amor sincero.
Porque demonstrações de amor sincero, ou como a irmã Amélia, a esposa do pastor Enoque, costumava dizer, sincero sem cera, sincero sem máscara. Se ele fazia isso, então essas demonstrações de amor sincero expunham todo o seu carisma. Para definir as características notáveis presentes nas pessoas que conseguem atrair os outros a si por causa do seu carisma, eu queria usar uma ferramenta chamada acróstico. E eu quero usar como acróstico a palavra carisma. Para definir as características mais notáveis que estão presentes na vida daqueles que conseguem atrair os outros a si por causa do seu carisma. E aí eu vou pegar o C de cuidado, né? Vou pegar o C do carisma e vou transformar em cuidado. E o que é cuidado, pastor? Cuidado é a capacidade de demonstrar zelo. Era o que Jesus fazia, demonstrar zelo. Você já deve ter visto pela internet, pessoalmente, por foto, cartão postal, de alguma maneira, de alguma forma, a estátua do Cristo Redentor, o monumento do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Já viu? Já viu? É um monumento impressionante, pelo seu tamanho, pela sua imponência. Ele foi construído em cima de uma montanha, e são toneladas de concreto, e aquilo chama a atenção, aquela estrutura chama a atenção. É uma estátua de um homem, toneladas de concreto moldando a estátua de um homem com os braços abertos. Agora, uma coisa me chama a atenção, porque aquela estátua está virada de frente para a Bahia, e os olhos daquela estátua, eles estão fitos, ou seja, eles estão mirando o horizonte. Eles não estão olhando o que existe ou o que já acontece embaixo, nem nos lados, nem atrás. Ele está olhando para o horizonte. Aquela estátua olha para o horizonte e não vê o que acontece nas favelas. O olhar daquela estátua está longe da miséria, está longe das favelas, está longe dos assaltos, dos crimes, do tráfico de drogas, está longe das pessoas. É um Cristo distante e que tem um coração, se tiver um coração, é de pedra. E aquele Cristo, ele foi colocado ali, no local onde o homem pecador realmente gostaria que ele estivesse. Ou seja, distante, lá no alto, bem longe da sua vida, cego para não ver os erros desse homem pecador, mudo para não exigir nenhuma mudança de vida, para não fazer cobrança, para não exigir compromisso, para não exigir obediência incondicional, muito menos que alguém siga ele. Mas o Cristo carismático do qual eu falo, que esse eu quero seguir, ele esteve sempre pronto a ajudar, a cuidar. Jesus, ele não tentava só convencer as pessoas das virtudes que ele tinha. Ele fazia com que as pessoas se sentissem bem, se sentissem amadas. Sabe por quê? Ele mesmo disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, amou você, você é importante. Jesus fazia com que as pessoas se sentissem importantes. Ele fazia isso quando ele demonstrava amor, quando ele aconselhava aquelas pessoas, quando ele curava aquelas pessoas, quando ele as ouvia, quando ele as alimentava. Você quer ver a preocupação do Senhor? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus 9. Versículos do 35 ao 38. Jesus demonstrando cuidado, ou seja, a capacidade de demonstrar zelo. Versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas,
porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Demonstração de amor, capacidade de demonstrar zelo no Senhor Jesus, um Jesus carismático. E Jesus, olhe, preste atenção, ele foi, está aqui, ele ia passando por todas as cidades. Ele viu, versículo 36, ao ver as multidões, e ele sentiu, ou seja, se compadeceu. Ele teve compaixão, versículo 36. Jesus foi, viu e se compadeceu. Eu digo para você, é muito difícil se motivar para ajudar os outros sem que primeiro você entenda, sem que primeiro você sinta as necessidades dessas pessoas. Mas quando você se dispõe a ir, e eu estou falando de intencionalidade, quando você tem a intenção de ir, de ver, você consegue sentir, você consegue agir, você consegue demonstrar zelo. Paulo, que era discípulo de Jesus, fala da variedade de dons que nós recebemos pela graça de Deus. O Daniel falou aqui que nós recebemos de graça. Paulo diz que ele fala desses dons em Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4. Paulo deixa claro ali que esses dons não são para servir a você mesmo. Você não recebeu dons para servir a você mesmo. Você não recebeu um dom, por exemplo, de hospitalidade para você hospedar você mesmo. Os dons são sempre para servir aos outros, servir as outras pessoas. Porque não existe essa história de carisma onde há exclusão. Ninguém adquire carisma se isolando do mundo. Então demonstre zelo usando seus dons para ajudar as pessoas a enfrentar os seus problemas. Demonstre zelo. Você pode fazer isso apoiando as pessoas com quem você quer se relacionar, com quem você se relaciona, para que elas se sintam mais confiantes. O Laércio deu um testemunho aqui desse final de semana. Ele disse: pastor, em comunhão todo mundo junto é muito mais fácil. Eu consigo. Agora nós vamos abandonar o Laércio para que ele se sinta só amanhã, para que ele caia. Ele acabou de declarar para a igreja que sozinho ou que juntos ele consegue, é melhor. O Laércio entendeu o evangelho da Boa Nova. Tem crente aí com 10, 20, 30 anos de igreja que ainda não entendeu. Acha que o dom que ele recebeu é para ele. E não é. Você pode demonstrar zelo juntando-se às pessoas com quem você se relaciona ou que você quer se relacionar. Junte-se a elas. Identifique-se com a situação de cada uma delas. Use a sua criatividade para mostrar que elas devem, ou como elas devem lidar com as dificuldades, porque você tem experiência, Deus te deu algum tipo de experiência. Você pode dizer a essas pessoas, explicar para elas, que a solução para os problemas leva algum tempo. Explique para um coração aflito, que é ansioso, que é depressivo, que quer as coisas resolvidas no estalar de dedos, que existe o tempo de Deus para a vida dele. Dê o seu exemplo, mostre os seus exemplos. Explique para que um problema seja resolvido e bem resolvido, isso leva tempo. Tem-se que acompanhar um processo. Essa piada eu não conhecia. Eu quero dar um crédito ao pastor e escritor John Maxwell, pela sua obra A Arte de Influenciar Pessoas, onde não só nessa, mas em outras obras ele fala insistentemente sobre carisma. E ele conta a história de dois portugueses, o Joaquim. Vou falar do Joaquim. O Joaquim, durante a sua vida, pegou uma afeição a gatos, e ele tinha um gato de estimação, era o seu companheiro. Só que Joaquim precisava resolver umas coisas no Brasil, e o gato não podia ir. Então ele falou com o irmão dele, o Manuel: Manuel, tu podes cuidar do meu gato? E o Manuel não era muito chegado a gato,
mas tinha um respeito ao irmão, disse: não, eu vou, vai passar quantos dias? Não, eu não sei, vai demorar um pouco, mas não deixa o meu bichinho desamparado. E aí, meio relutante, mas Manuel topou cuidar do gato, né? Passaram-se os dias, Joaquim resolvendo os problemas, depois voltou para Portugal. Quando voltou já, nas últimas ali, no auge da sua saudade, pegou o telefone e ligou: Manuel, como está o gato? Onde está o gato? E aí Manuel disse: o gato morreu, viu? E pronto, acabou. O chão se abriu debaixo do Joaquim. O Joaquim ficou triste, ficou inconformado. E depois, passado alguns dias, aquilo foi se transformando em raiva. Sabe por quê? Ele ficou desolado porque ele pensava: muita insensibilidade do meu irmão. O meu irmão foi infeliz na colocação dele, faltou habilidade para ele, ele foi rude em transmitir a notícia da morte do meu gato. Eu vou ligar para ele. Aí Joaquim pega o telefone e liga para o Manuel: tu foste muito cruel e sádico quando me contaste sobre a morte do meu gato. Mas o que querias que eu dissesse? Perguntou o Manuel. Tu poderias ter me dado a notícia aos poucos. Primeiro poderias ter me ligado para avisar que o gato estava a brincar no telhado. Depois tu me ligarias de novo para dizer que o gato caiu do telhado. Numa terceira vez, tu me dirias que o gato se machucou. Daí então, quando eu chegasse a Portugal e fosse buscar o gato, tu me dirias que o gato havia morrido. Aí Manuel disse assim: ah, bom, entendi. Tudo bem, então não faças isso de novo. Agora me contas, como está a nossa mãe? Manuel pensou, lembrou do treinamento. Bom, ela está a brincar no telhado. Manuel aprendeu, né? O Manuel aprendeu que para resolver um problema é preciso passar por um processo, ou por um processo. Alguém investiu na vida dele, mesmo que aos trancos e barrancos. No nosso acróstico, o A do carisma é a capacidade de fazer as coisas acontecer. Porque, gente, parece que tem sempre alguma coisa empolgante acontecendo na vida de uma pessoa carismática. Pessoas carismáticas têm um horror a viver uma vida de monotonia, ficar na mesmice. Pode ser até uma pessoa controvertida, pode até ser uma pessoa fora do comum, pode até ser uma pessoa divertida, mas nunca vai ser uma pessoa chata. Uma pessoa carismática não é uma pessoa chata. Ele não se permite. Seja honesto com você mesmo e se avalie. Como é que tem sido a sua relação com os outros? Ação é aquilo que você proporciona. Se você gostaria de fazer as pessoas se interessarem mais pelo que você tem a dizer, então você tem que ser criativo, você tem que ser mais confiante. Jesus, ele fazia isso muito bem, ele era criativo, ele era autoconfiante. Dizem que ser criativo é ter a capacidade de dizer as coisas de uma maneira fora do comum. E dizem que ser confiante ou autoconfiante é ter a capacidade de fazer as coisas de uma maneira fora do comum. Ora, o nosso exemplo maior, Jesus, ele se aproximava das pessoas que tinham problema, aquelas pessoas problemáticas, e ele enchia de esperança essas pessoas com seus atos e com as suas palavras, quando ninguém mais queria fazer isso, quando não era normal para o seu tempo, para a sua cultura, se aproximar dessas pessoas, se envolver com essas pessoas.
ele usava histórias simples, ele dizia as coisas de forma criativa, ele usava as parábolas que eram compreendidas. E ele dizia: Senhor, tu deste o entendimento a esses pequeninos aqui e cegou o entendimento desses sabichões que estão aí rodeando. Jesus ensinava e depois os encorajava. Isso era totalmente fora do comum, ninguém fazia isso na época. Jesus dizia: tenha bom ânimo. Jesus dizia: alegrem-se. Jesus dizia: bem-aventurados sois. Desenvolva esses traços na sua personalidade, e aí você vai ver como as pessoas vão dar mais atenção a você. Paulo, ele também pensava assim. Ele pensava e agia dessa forma. Ele já havia entendido isso primeiro do que eu, até porque viveu antes, e muito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Escrevendo aquela igreja, Paulo disse que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça, para quê? Para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Ele disse que o Senhor os abençoe de tal forma que vocês sejam criativos e sejam autoconfiantes, que vocês digam coisas de uma maneira totalmente fora do comum e que vocês façam coisas de uma maneira totalmente fora do comum. É como se Paulo dissesse: eu aprendi isso com Cristo, aprenda também. Vamos continuar no nosso acróstico, porque o R significa resultados, e resultado é a capacidade de produzir. Pessoas carismáticas preferem assumir uma postura de gente vencedor, ou gente vencedora, perdão. Todos gostam de se aproximar dos vencedores. São poucos os que querem colar nos perdedores. Pessoas carismáticas têm um detalhe: elas não querem apenas vencer. Elas querem e fazem questão que os outros também sejam vencedores. Sabe por quê? Porque assim aquele que é carismático vai se sentir mais produtivo. E é isso, resultados, é a capacidade de produzir. Jesus fazia isso, meus irmãos. Então, ao invés de você ficar aí se gabando, achando que você é bom ou melhor nisso ou naquilo mais do que os outros, você deveria descobrir o seu ponto forte e encontrar alguém que precise desse ponto forte. Gente carismática usa as suas habilidades para ajudar os outros. E ajudar os outros, como Jesus fez, a se sentirem bem a respeito de si mesmos. Gente carismática gosta de ajudar, gosta de suprir necessidade. E olha, Jesus, ele era muito bom em valorizar as pessoas, principalmente os menosprezados. Então, essas pessoas sentiam que Jesus as amava, porque ele fazia com que elas se sentissem bem. E elas gostavam de estar perto de Cristo. Até as crianças, os pequeninos gostavam de estar perto de Jesus. Dos exemplos que compartilhamos aqui nos últimos domingos, eu lembro do cego de nascença. O cego de nascença, Jesus o curou, e as pessoas diziam: não é esse que ficava ali pedindo esmola? E outros diziam assim: não, rapaz, nele não, só se parece com ele. Mas ele estava se sentindo tão bem, porque Jesus investiu nele, que ele gritava para as pessoas: sou eu mesmo, cara, sou eu. Quem foi que te curou? Não sei, eu sei que ele me curou. Se ele é o Cristo, se ele é rei, se ele é um pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. O paralítico que desceram, né? A multidão fechou a porta da casa, desceram ele pelo telhado. Jesus olhou para ele e disse: filho. Ora mais, ninguém havia chamado aquele homem de filho. Quem queria ter um filho que nem aquele paralítico? E Jesus disse: filho, teus pecados estão perdoados, pega o teu leito, anda
Ele levantou, foi embora feliz da vida, se sentindo bem. Eu sou filho, ou fui chamado de filho. E não foi por qualquer um não. A mulher samaritana junto ao poço, que cuidado, que carinho demonstrado pelo mestre ali, em simplesmente parar e dizer assim: você pode me dar um copo d'água? Quando nenhum homem faria isso, quanto mais sendo judeu e ela samaritana, quanto mais sozinho com ela, correndo o risco de ser pego, de ser visto, quanto mais uma mulher com a vida duvidosa. Me deu um copo d'água, ela se sentiu bem. Claro, depois que a conversa se desenrolou, mas Jesus fez com que ela se sentisse bem. O carismático produziu resultados. No nosso acróstico, o I quer dizer influência, o I de carisma quer dizer influência, sabe por quê? Porque todos nós sofremos influência de alguém, de alguma coisa, mas também nós influenciamos, temos essa capacidade. Pessoas carismáticas influenciam ainda mais. Faça isso com a sua vida. Quando eu compartilho a minha vida, ou seja, se acontece uma coisa nova, se acontece uma coisa empolgante, se acontece uma coisa interessante, eu compartilho. Se você compartilha, você sabe do que eu estou falando. Eu tenho aprendido que quando eu faço isso, eu influencio pessoas, essas pessoas são atraídas a mim, e olha, elas querem me seguir, elas me acompanham. O S de carisma significa sensibilidade, ou seja, uma capacidade de sentir e reagir. Sensibilidade é a capacidade de sentir e reagir. As pessoas carismáticas, elas são sensíveis às mudanças. Jesus também fazia isso. Pessoas carismáticas, elas sabem tirar proveito de qualquer situação. E eu acredito que esse ditado foi criado por uma pessoa carismática. Você já ouviu o ditado: se a vida te dá limões, abacatada, faça uma limonada. Aí tem uns que dizem assim: droga, limões, me dê, que eu quero. Não seja uma pessoa que se magoa com facilidade. A pessoa que se magoa com facilidade aqui na nossa terrinha é chamada de mufino, não é? Fulano é muito mufino. Você conhece alguém mufino? Eu conheço. Se olhe no espelho. Aqui está cheio de crente mufino. Outro dia o irmão ficou trancado comigo, zangado, porque disse que eu estava pregando no púlpito para 600 pessoas e disse que eu estava falando só para ele. Se a carapuça serviu, chegado. Glória a Deus. Mas não seja essa pessoa que se magoa com facilidade. Ao contrário, seja corajoso. Homens do ser novo, sejam corajosos. Sejam fortes, arrisquem-se. Jesus disse assim: tenha ânimo, eu venci o mundo. No carisma, no nosso acróstico, o M quer dizer motivação. É a capacidade de cultivar esperança. As pessoas são atraídas a mim e se sentem positivas, porque como carismático, eu cultivo esperança nelas. Personagens bíblicos cultivaram esperança. Isaías, Jeremias, Jesus falou de um novo nascimento. Paulo disse que o cristão é uma nova criatura. João, no último livro, ele menciona novo céu e nova terra. Isso é esperança. Essas pessoas atraíam pessoas até ela, ou seja, esses grandes líderes atraíam pessoas até eles, porque eles estimulavam esperança nas pessoas. Aí eu pergunto a você: você transmite esperança ou você transmite uma carga de desânimo para aqueles que te cercam? Você tem esse costume de motivar as pessoas
dar a elas esperança. Nós temos que aprender a incentivar as pessoas, a transmitir a fé que nós temos, a transmitir o apoio. Elas serão atraídas a você. Outra característica do nosso acróstico é afirmação. Carisma, o último A, afirmação. Afirmação é a capacidade de construir. John Maxwell cita um grande empresário no seu livro. Ele cita um grande empresário, ou ele traz uma citação desse empresário. Um empresário bem-sucedido que disse assim: eu ainda estou para ver o homem, por mais alta que seja a sua posição, que não trabalhe melhor e se esforce mais quando sente aprovação do que quando está sob críticas. Você é assim? A gente não produz mais quando a gente é aceito, quando a gente recebe palavras de afirmação. A gente não se sente encharcado quando jogam baldes de água fria na gente com as críticas. Afirmação é a arte de construir, ou a capacidade de construir. Todo mundo precisa de afirmação para alcançar suas realizações. Todo mundo quer afirmação. Uma criança jogando bola com o pai, diz assim: não, pai, faz o seguinte, eu jogo, e o senhor diz: muito bem, filho. Porque ele quer ouvir aquilo. Ele quer jogar, mas ele também quer ouvir o muito bem, filho. Muito bem, filho. Você tem filho? Você já viu os desenhos que seu filho faz? Aí ele traz um desenho, né? Traz um desenho de uma coisa maior do que o seu corpo, porque ali é a sua cabeça, não é? Traz um braço de 1 centímetro e outro de 10 centímetros, e aí ali é o seu braço, e aí mostra para você, porque ele quer ouvir você dizer: muito bem, filho. Aí você olha e diz: esse aqui sou eu? Essa porcaria? Aí lá na frente o menino está depressivo, o menino não tira nota boa, o menino é isso, é aquilo outro, o menino precisa fazer terapia. Eu não sei o que esse menino tem, onde foi que eu errei? Jesus, ele dizia assim: muito bem, servo bom e fiel. O carisma, mais uma vez, meus irmãos, é um traço, uma característica da personalidade que pode ser desenvolvido. Não é exclusividade de pessoas extrovertidas que gostam de se aparecer. O potencial para se tornar carismático reside em cada um de nós. Mas nós precisamos eliminar algumas barreiras que atrapalham isso. Nós precisamos eliminar o orgulho, porque não tem quem se identifique com quem só se preocupa com o seu nariz. Provérbios capítulo 15, versículo 25 diz que o Senhor derruba a casa dos orgulhosos. Insegurança. A pessoa que é insegura, ela não se dispõe a correr riscos. Eu vou me arriscar a me relacionar com aquela, com aquele? Vou nada, tá bom aqui. No meu Facebook eu já tenho 100 seguidores. Ou no Twitter, ou no outro lado das fotos. Já tá bom 100. Meus irmãos, eu não gosto nem de dirigir atrás de alguém inseguro. De alguém que não sabe em qual pista fica, de alguém que não sabe se anda com 20, com 40, com 60 ou se para o carro, de alguém que não sabe para que lado fica a seta direita. Eu não gosto. De melancolia. Quem tem humor instável, quem tem humor instável é pouquíssimo confiável. Não dá para estabelecer uma relação com alguém tão difícil assim, melancólico. Mas que bom que melancolia tem tratamento também, não é? Perfeccionismo, necessidade obsessiva de ser impecável em tudo que faz. Não pode atrasar um minuto, não pode ter um rabisco a mais. O i ficou sem um pingo. Isso sufoca a criatividade, sufoca a liberdade,
afasta as pessoas. Tem aqueles que são sensíveis demais. E os que são sensíveis demais não conseguem ver os problemas dos outros, só os seus. Você já ouviu isso nas reuniões de pequeno grupo? Você costuma ouvir? Ou você é só aquele que fala? Não, porque ontem, antes de ontem, semana passada, semana retrasada, mês passado, ano passado. E os outros estão ali, sabe? E você com os seus problemas, Como é que você consegue ser carismático se você é uma pessoa totalmente negativa? O negativismo é o oposto do carisma. Quem é assim tem a capacidade de deprimir quem está à sua volta. Todo mundo evita andar com gente assim. Cuidado. O mestre a quem eu procuro seguir, a quem eu tenho como exemplo, ele disse o seguinte: aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu estou ajuntando. Eu estou atraindo pessoas a mim. E você entra no meu reino com o seu perfeccionismo, com a sua sensibilidade ao extremo, com o seu negativismo, para espantar as pessoas, para afugentá-las. Cuidado, meus irmãos. O carisma começa na cruz de Cristo. Ele é um modelo a ser seguido. Vamos ler Filipenses 2, do 3 ao 11. Paulo disse: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe por quê? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A história fala de um homem, Alexandre o grande conquistador, o maior conquistador do mundo antigo. 3 séculos antes de Cristo, aquele homem com 30 anos de idade já havia conquistado o mundo conhecido da época. E quando ele conquistou até chegar no mar, ele chorou. Chorou porque não tinha mais terra para ele conquistar. E os historiadores descrevem esse homem como um estrategista, um comandante severo, porque ele não tolerava soldados covardes, soldados frouxos, soldados desertores. E no meio da batalha, um jovem soldado com medo de morrer se escondeu do inimigo, mas ele foi achado pelos seus companheiros e levados até a presença de Alexandre o Grande. Quando o grande comandante, o grande general, o grande conquistador fitou aquele homem nos olhos, ele tremia. Os soldados relataram o ato de covardia que ele cometeu. E aí o grande comandante, severo como era, olhou para ele e disse: qual é o teu nome? Aí ele disse, tremendo: Alexandre. Então Alexandre o Grande olhou para ele nos olhos e disse assim: meu rapaz, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Eu vou te dar mais uma chance. Tira ele daqui.
Hoje o Senhor pergunta para você: qual é o seu nome? Cuidado com o que você vai responder, porque se você disser que é cristão e você é tímido, você é carnal, você tem se envergonhado de falar, de viver os exemplos de Jesus, de desejar ser igual a Cristo, ou você muda de atitude, ou você muda de nome.